Como a mente se espelha no corpo. Desde os primórdios da humanidade, a complexa relação entre mente e corpo tem sido objeto de fascínio e reflexão. Ao longo da história, diferentes culturas, filosofias e tradições abordaram esta conexão de muitas maneiras, de maneiras diversas, contribuindo para a compreensão atual da influência mútua entre o nosso estado mental e físico. E qual a importância de compreender esta ligação mente-corpo? Esta interconexão entre mente e corpo é uma teia complexa que permeia todas as dimensões da nossa existência. Compreender esta interconexão enriquece o nosso conhecimento e desempenha ainda um papel vital na tomada de consciência para a promoção de uma vida saudável e equilibrada. Vamos começar com os fundamentos desta conexão mente-corpo e vamos dividir em 3 partes. Foram os 3 dias alocados a este tema. Vamos falar sobre as raízes filosóficas e culturais, para passar depois, no segundo dia, às teorias psicológicas e biológicas da interação mente-corpo e para depois fazermos uma integração corpo-mente. Sempre nesta base teórica que vai ocupar os primeiros 20 minutos do nosso encontro. Por isso, vamos começar então com os objetivos. Conhecer os fundamentos teóricos da conexão mente-corpo, salientar a importância de compreender esta conexão entre a mente e o corpo, e vamos depois, de facto, debater a importância, promover a consciência sobre o que o corpo espelha da mente. Vamos começar, então, com as raízes filosóficas e culturais. E aí voltamos atrás no tempo, voltando atrás à antiga Grécia, na antiguidade. As civilizações como a grega e a chinesa exploraram esta conexão por meio de filosofias como o platonismo e o taoísmo. Na Grécia, Platão, muitas vezes associado ao dualismo, defendia a ideia de que existe uma distinção fundamental entre a mente, ou alma imortal, e o corpo material. Reconhecia, no entanto, a influência da alma no corpo, sugerindo que o estado da alma afeta diretamente o estado físico. Aristóteles, aluno de Platão, abordou a conexão mente-corpo de uma maneira diferente do seu mentor. Enquanto Platão enfatizava a dualidade entre a alma e o corpo, Aristóteles ofereceu uma perspectiva mais integrada, explorando as interações complexas entre a mente e o corpo, numa abordagem mais holística, considerando o ser humano como uma unidade integrada. Ele reconhecia a interdependência entre a mente e o corpo, argumentando que ambas as partes contribuíam para a totalidade do ser. Aristóteles introduziu a ideia de teleologia, que sugere que todos os organismos têm um propósito ou finalidade intrínseca. Isso implica que a mente e o corpo colaboram para realizar a função específica para a qual um ser humano foi designado. A mente e o corpo, para Aristóteles, são partes interativas da atualização de potencialidades humanas, onde a mente desempenha um papel crucial na realização dessas potencialidades. Aristóteles considerava a percepção e a razão como faculdades importantes da mente, conectando diretamente a experiência sensorial ao pensamento racional. A mente, nessa perspectiva, não é separada do corpo, mas interage com o corpo por meio dos sentidos. Aristóteles contribuiu
para o desenvolvimento da psicologia, explorando temas como memória, percepção, emoções e hábitos. Ele via a psicologia como parte integrante da filosofia natural, conectando a mente às funções biológicas. Ao contrário da visão dualista de Platão, Aristóteles considerava a mente e o corpo como entidades inseparáveis. A alma, para Aristóteles, é como a forma vital do corpo. É a essência organizadora que anima o corpo e permite as suas funções. Já na China, a tradição taoísta, com as suas raízes na filosofia chinesa antiga, aborda a conexão mente-corpo de uma maneira holística e integrada. Procura a harmonia, o equilíbrio e a unidade entre os opostos, incluindo a mente e o corpo. O princípio do Yin e Yang expressa a interdependência e complementariedade de forças opostas. Na conexão mente-corpo, o equilíbrio entre Yin, feminino, receptivo, e Yang, que é masculino e ativo, é procurado para promover a saúde mental e física. Na perspectiva taoísta, a conexão mente-corpo é intrínseca e é vista como parte de um todo integrado. Práticas taoístas são projetadas para cultivar essa conexão e promover a harmonia interna e externa. A filosofia taoísta continua a influenciar não apenas as tradições religiosas e filosóficas, mas também práticas como a medicina tradicional chinesa ainda hoje e as artes marciais. Passamos da Antiguidade à Idade Média. Na Idade Média temos a influência da teologia e da medicina galénica. Durante a Idade Média, a visão predominante teológica prevaleceu, com a crença de que as doenças eram castigos divinos. A teologia medieval, que compreende aproximadamente os séculos V ao XV, foi moldada por figuras importantes como Santo Agostinho, Santo Anselmo, Tomás de Aquino e outros. Enquanto a teologia medieval frequentemente enfatizava a dualidade entre mente e corpo, havia também tentativas de integrar essas dimensões, especialmente através da síntese tomista, que procurava unir a teologia cristã à filosofia aristotélica. No entanto, a medicina galénica, baseada nos ensinamentos de Galeno, começou a emergir. Essa abordagem considerava a harmonia dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, como essencial para a saúde, incorporando elementos mentais e físicos. Passamos agora ao Renascimento e, no Renascimento, temos a emergência da anatomia e psicologia moderna. O Renascimento trouxe uma revolução no entendimento do corpo humano. A dissecção de cadáveres e os estudos anatómicos de figuras como Leonardo da Vinci proporcionaram uma compreensão muito mais precisa da estrutura física. Paralelamente, o surgimento da psicologia moderna, com figuras como Descartes e Locke, influenciou a percepção da mente como uma entidade separada, mas intrinsecamente ligada ao corpo. René Descartes propôs uma visão dualista, chamada dualismo cartesiano, distinguindo claramente entre mente e corpo. Para Descartes, a mente é caracterizada por pensamento, consciência e razão. É uma substância imaterial, não estendida no espaço independente do corpo. O corpo, por outro lado, é concebido como uma máquina material, sujeita às leis da física e da extensão no espaço.
Ele acreditava que a mente influenciava o corpo por meio da glândula pineal, um conceito que contribuiu para o dualismo mente-corpo. A abordagem cartesiana teve um impacto profundo na ciência moderna, separando o estudo da mente, psicologia, do estudo do corpo, fisiologia. Filósofos empiristas como John Locke e David Hume enfatizaram a experiência sensorial e a associação de ideias. A mente, para eles, resultava da experiência acumulada a partir do corpo, interagindo com o ambiente. E estamos já nos séculos XIX e XX. E aí temos o desenvolvimento da psicanálise e da medicina psicossomática. O fim do século XIX, testemunhou a extensão da psicanálise com Sigmund Freud, explorando a complexidade da mente inconsciente. A conexão mente-corpo na psicanálise é explorada através de conceitos como o inconsciente, o papel dos instintos e a influência do desenvolvimento psicossexual. O inconsciente é considerado uma parte essencial da mente e influencia os pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes de maneira das quais não temos plena consciência. Os instintos e pulsões, que, segundo Freud, impulsionam o comportamento humano, têm manifestações físicas e psicológicas, conectando assim a dimensão biológica, corpo, à psicológica, mente. A psicanálise sugere que sintomas físicos podem ser manifestações de conflitos inconscientes e não resolvidos. No século XIX ainda, o conceito de psicossomática também começou a ganhar importância, com o reconhecimento que fatores psicológicos podem influenciar diretamente a saúde física. Essa abordagem foi aprofundando ao longo do século XX, integrando-se na medicina moderna. A medicina psicossomática é um campo da medicina que explora a interação entre fatores psicológicos e físicos na saúde e nas doenças. Essa abordagem reconhece a estreita conexão entre a mente e o corpo, enfatizando como os estados emocionais, psicológicos e sociais podem influenciar a saúde física. Na interação mente-corpo, a medicina psicossomática considera a mente e o corpo como partes inseparáveis do ser humano, reconhecendo a influência bidirecional entre estados emocionais e condições físicas, ou seja, aborda a relação entre os sintomas físicos e as causas psicológicas subjacentes. A expressão de problemas emocionais ou psicológicos por meio de sintomas físicos é referida como somatização. O stress é considerado um fator central, contribuindo para o desenvolvimento e agravamento de condições físicas, tais como doenças cardíacas, distúrbios gastrointestinais e doenças autoimunes. Explora ainda o efeito placebo, onde a crença num tratamento benéfico pode levar a melhorias reais na condição física. Da mesma forma, o conceito nocebo destaca como as expectativas negativas podem exacerbar sintomas. Algumas condições são reconhecidas como doenças psicossomáticas, nas quais fatores emocionais desempenham um papel significativo na origem, curso ou tratamento da doença. Exemplos incluem o síndrome do intestino irritável, as enxaquecas, a psoríase, entre outras. A medicina psicossomática adota uma abordagem holística e integrativa, considerando os tratamentos médicos tradicionais em conjunto com intervenções psicológicas e sociais para melhorar a saúde global do paciente.
As pesquisas continuam a explorar a base biológica dos efeitos psicológicos na saúde, incluindo o impacto do stress no sistema imunológico, endócrino e cardiovascular. Passando agora à atualidade, temos de facto uma abordagem mais holística e a integração das ciências, e esta parte vai ser desenvolvida na próxima sessão. Por isso, vemos na atualidade uma crescente aceitação da abordagem holística e que reconhece a interconexão inseparável entre mente e corpo. A neurociência avançada oferece insights profundos sobre como os nossos pensamentos e emoções são refletidos em processos neurobiológicos. Terapias integrativas ganham espaço, promovendo uma visão mais completa da saúde. Numa conclusão para esta parte, ao longo da nossa história, a relação mente-corpo evoluiu de interpretações filosóficas e místicas para abordagens mais científicas e integrativas. A compreensão contemporânea destaca a importância de considerar ambos os aspectos, mente e corpo, para uma visão holística da saúde. Terminada esta parte mais teórica, vou passar a palavra a todos os presentes para falarmos aqui e debatermos algumas ideias e fazermos algumas partilhas.